Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Deus abençoe a todos que aqui estão esta noite. Por honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Graças ao Senhor Jesus. Irmãos, a minha esposa, agora há pouco, citou, e ela até falou para mim sobre esse livro, né? E ela citando que esse livro estava... Não foi a palavra que você citou hoje, era tudo que precisava, né? Tinha tudo que... É isso. Foi a palavra que ela citou hoje, conversando comigo. Ela disse: estou lendo um livro que era tudo que eu preciso estar nesse livro. Um livro muito bom, e ela falou, deu testemunho, mas eu creio que os irmãos ficaram com vontade, né, de saber que livro é esse, né, para poder talvez ler depois, porque esse livro tem ajudado muito ela. E é o Guia Cristão, o nome do livro, viu? O autor é o nosso pastor Marcos, amém? Então esse livro tem ajudado ela. Ajudando ela, me ajuda, né? Ajuda toda a casa, ajuda a família. Louvado seja Deus. Então, é um bom livro, irmãos. Louvado seja Deus. Eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 51. Versículo de número 11. Salmo 51, versículo 11. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mais uma vez, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que tome a direção e o caminho, Pai amado, desta palavra no coração de cada um, Senhor. Pois o Senhor sabe daquilo que o homem precisa e necessita para o seu dia a dia. Então, nós te agradecemos. Fale os seus corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aqui neste Salmo 51, nós temos uma alusão onde foi feita uma menção de algo que aconteceu em 2 Samuel, se eu não me falha a memória, 2 Samuel, capítulo de número 12. E ele está falando aqui acerca de um episódio que aconteceu na sua vida. Um episódio muito triste que trouxe, vamos dizer, uma desgraça para a sua família, por causa de uma escolha ou uma decisão, que é o que acontece nas nossas vidas quando tomamos uma escolha errada. Isso traz uma destruição para a família, para o lar. Às vezes, uma escolha de um jovem, como já vimos aí, às vezes o jovem se envolve nas drogas, e aí está por lá e acaba envolvendo a família, e aí acaba morrendo ele mesmo ou um familiar, um parente bem próximo. Nós vemos na Bíblia ali Acã, quando ele resolveu desobedecer a Deus, ele
onde disse que não era para ele pegar dos utensílios da cidade, a qual eles tinham invadido ali, não era para pegar, e ele pegou, escondeu aqueles utensílios, escondeu aquele ouro, aquela manta, e ali trouxe destruição para a sua casa. Ali toda a sua casa acabou perecendo, toda a sua casa morreu, foi apedrejada por causa de uma escolha, por causa de uma decisão. E aqui nós vemos um homem que é segundo o coração de Deus, e aqui esse salmo está relatando acerca de um acontecido que quando Davi estava no seu palácio, ele viu uma moça, uma mulher, se apaixonou, e houve um grande evento ali. E eu quero dar um tema esta noite, não viva sem o Espírito Santo, ou não viva sem o Espírito de Deus, porque aqui ele está dizendo: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Ele está dizendo aqui: não me lances fora da tua presença. Ele sabe o que é viver sem a presença de Deus. Ele sabe o quão é ruim o homem quando sai da presença de Deus. Então, nós podemos observar esses acontecidos. Então, eu vou ter que falar um pouco aqui, para que os irmãos possam entender, sobre o que é o Espírito. Em latim, significa sopro, significa ar, significa alma. Nós vemos que lá no Jardim do Éden, ali, o Espírito de Deus foi soprado nas narinas ali de Adão, e ali ele teve vida. Então o Espírito é vida. O Espírito de Deus em nós é vida. E o Espírito de Deus, longe de nós, é morte, nos traz morte. É por isso que às vezes quando a pessoa, ele não consegue mais orar, nem jejuar, nem fazer nenhum evento desse tipo, é porque ele está sem o sopro, sem a vida, sem o Espírito de Deus. Não adianta vivermos sem ter o Espírito Santo. Nós temos que termos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai nos guiar, o Espírito Santo é quem vai nos consolar, o Espírito Santo é quem vai nos ajudar na nossa jornada. Então, já para os testemunhos de Jeová, ali é apenas uma força ativa, né? Uma força ativa. Já segundo o escritor do livro Deus em Morphe, nosso pastor Marcos, e muito bem citado, diz assim, que o Espírito Santo, ele é a manifestação do poder de Deus na vida do homem. Então ele é a manifestação do poder de Deus em nós. Se nós não tivermos este Espírito, não haverá a manifestação do poder de Deus em nós, porque ele é a manifestação da própria pessoa, de sua própria pessoa. Como o pastor já nos explicou também, pastor Marcos, ele diz que o Espírito Santo, ele é uma emanação de Deus. Explicou como os raios ali, ele transmite para nós, o sol transmite os raios para nós, e isso é algo que vem do sol. Isso é algo que emana do sol e vem até nós. É como ele já citou também sobre o gelo, que do gelo emana o frio, do fogo emana o calor, e aquilo tudo é o que sai. Estão entendendo? O Espírito Santo é emanação, é algo que sai de Deus para nós, para reger a vida do homem, para nos guiar, para nos consolar, para nos transformar, para nos ajudar. É a força, é o poder de Deus. E sem o poder de Deus, nós não somos nada. Nós temos que termos este Espírito. Nós temos que ter, porque é Ele que vai nos guiar, Ele que vai essa força
força de Deus, essa manifestação da força de Deus é que sempre teve guiando o povo de Deus, ajudando o povo de Deus. Quando o povo de Deus estava perante o Mar Vermelho, o povo estava ali parado, e ali, o mar se abriu ali era a manifestação do poder de Deus. Ali era o Espírito Santo, abrindo ali, dando uma passagem, uma solução para aquele povo. E assim ele tem sido fiel até hoje, igreja. Assim ele tem dado forças para nós, tem nos dado uma solução até hoje. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nos momentos mais delicados, nos momentos mais sensíveis, Deus tem nos sustentado. Deus tem nos segurado. Deus tem segurado nossos filhos. Deus tem segurado os nossos casamentos. Deus tem segurado nosso emprego. Deus nos tem dado livramento. Então isso tudo é a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. A questão não é ser crente, não é crer. A questão é ter a manifestação do Espírito Santo. A questão é ter a manifestação do Espírito de Deus em sua vida. Porque com a manifestação é o poder de Deus e grandes coisas se faz com a manifestação do poder de Deus. Isso é para que os irmãos venham entender a questão do poder de Deus na vida de um cristão. E o tema justamente é: não viva sem o Espírito Santo. Não viva sem o Espírito de Deus. Se vivermos sem o Espírito de Deus, nós não teremos forças para nada acerca das coisas de Deus. Não teremos desejo, não teremos força, não teremos vontade, e iremos fazer como se fosse algo comum. Iremos fazer as coisas para Deus de uma maneira relaxada. Por que isso acontece na vida do homem? É porque o homem não tem essa manifestação do poder de Deus, que é o Espírito Santo. Nós temos que termos, igreja. Não adianta nos sentarmos aqui e ouvirmos. Nós temos que almejar e buscar esse Espírito. E vamos citar esse Espírito como se fosse um tesouro que ele cita ali, se não me engano, em Mateus, que ele cita que um homem acha um tesouro ali no terreno ali, e ele pega tudo que tem e vende. Ele vai arriscar. Ele tem a certeza daquilo que ele quer. Então tenhamos nós certeza daquilo que nós queremos. Uma vez eu perguntei para uma pessoa o que ele seria capaz para fazer por amor a Deus. O que ele seria capaz? Seria capaz de muitas coisas, isso e aquilo. Se você é capaz de abrir mão da sua vida, não morrer não, você tem que ser capaz de abrir mão da sua vida. A vida que eu falo é você parar, não apenas não é só ir para a igreja, mas mudar suas atitudes, mudar a maneira de ser. Porque nós aprendemos, pelo menos de onde eu vim, na religião de onde eu vim, nós aprendemos que a manifestação do Espírito Santo é falar em línguas. Nós aprendemos que a manifestação do Espírito Santo é profetizar. Nós aprendemos que a manifestação do Espírito Santo são esses tipos de coisas. Romanos diz o seguinte, Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, para termos certeza que nós realmente somos cristãos, nós não temos que viver na carne, mas temos a certeza que o Espírito de Deus habita em nós. Ele tem que habitar, ele tem que fazer morada, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós somos templos e morada do Espírito Santo, então essa manifestação tem que estar em nós. Tem que estar em nós. Então, nós vemos que não é apenas... Nós vemos que a religião hoje tem muitos milagres. Faz coisas muito grandiosas. E isso e aquilo. Outras até forçam, adulteram, dizendo que é milagre. E paga um, e paga outro. E eles querem ser vistos.
Eles querem ser vistos. Aí nós vimos um grupo de pessoas aqui na Bíblia, que eles chegam até Jesus dizendo: em teu nome profetizamos, pregamos, evangelizamos e etc. Fizemos tantas coisas. Mas Jesus disse que nunca os tinha conhecido. Porque o conhecer é quando o Espírito, a manifestação de Deus habita em vós. Não viva sem o Espírito Santo. Amém. Não viva sem o Espírito de Deus. Porque se viver sem o Espírito de Deus, isso aqui que estamos fazendo aqui, se não o Espírito de Deus não estiver regendo tudo isso aqui é uma coisa vã. É uma coisa que não está valendo de nada. Mas se há a manifestação do Espírito de Deus, isso aqui é algo grandioso. Isso aqui é algo grandioso, porque temos a certeza que há o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então eles querem ser conhecidos, eles querem, as pessoas, eles buscam, vamos assim dizer, eles buscam poder ali, não é para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido. Eles vêm buscar esse tipo de poder para que eles venham a ser engrandecidos. Mas quando há a manifestação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, você vê que ele não liga para isso. O desejo dele é viver para Deus. O desejo dele, quando faz um milagre, alguma coisa, ele não coloca aquilo para ele, mas sim ele vai engrandecer a Deus. Ele diz: não é eu, é Deus. É Deus, é o Senhor. Eu não posso fazer nada disso. Então é isso que acontece quando o homem tem o Espírito de Deus e quando ele não tem. Quando ele tem o Espírito de Deus, ele faz um milagre e atribui aquilo a Deus porque ele sabe que é de Deus. Mas quando o homem não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele faz um milagre ali, ele vai atribuir aquilo a ele. A ele, como se ele estivesse fazendo. E é por isso que Jesus os rejeitou ali. Porque eles expulsavam demônios, eles faziam tantas coisas grandiosas. Faziam milagres, prodígios e maravilhas. Milagre é uma coisa, prodígios e maravilhas são coisas mais grandiosas. São coisas, por exemplo, uma pessoa quando não tem o globo ocular ali, não tem a esfera aqui do olho, o globo, quando a pessoa não tem, aí vai alguém, ora, e de imediato aquele olho, aquele globo ali, ele aparece, ele surge. Isso aí é uma maravilha, é uma coisa grandiosa. Milagre é você chegar e levanta-te. Então eles começam a fazer esse tipo de coisa e eles começam a se afastar de Deus. Começam a se afastar de Deus. Bom, então, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Então Davi, ele era um homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. Porque ele errava, ele pecava, mas ele buscava a Deus. Não é que Deus é pecador, não. É porque Deus via a sinceridade. Ele via que ele errava. Ei, errar é humano, você erra, eu erro, nós erramos, mas Deus é quem perdoa. Ele é que vai te dar força para que você possa prosseguir e continuar. E o Espírito Santo vai te convencer de que aquilo você não deve mais fazer. É isso, a força do Espírito Santo é isso em nossas vidas. Essa é a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Não viva sem o Espírito Santo. Não viva sem o Espírito de Deus. Talvez as pessoas elas vivem de uma forma que já não conseguem mais falar com Deus. Já não conseguem orar. Já não consegue mudar de vida, já não consegue ser diferente, é porque não há manifestação, é um tesouro, você tem que ir lá, você tem que pegar tudo que você tem, vende e troca, e compra aquele terreno, compra aquilo onde está o tesouro, e você vai comprar através de oração, jejum, quebrantando, humilhação, é se humilhar, para ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é se humilhar na presença de Deus. Aí nós podemos ver aqui que em João 3,5 diz assim: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, olha o que diz, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Tem que haver a manifestação do Espírito em você. Tem que haver a manifestação do Espírito em mim. Tem que haver a manifestação do Espírito em nós. Porque se não houver, meu amigo, não pode entrar no reino de Deus.
Não pode entrar, você não vai entrar, não conseguirá entrar, porque tem que haver a manifestação do Espírito de Deus. Você tem que ter o Espírito de Deus. João 4:24 diz assim, ó: Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Até para adorar tem que ser em Espírito. Não é na carne, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É Espírito. É de uma maneira, é um Espírito de santidade. É de uma maneira sensível, uma maneira delicada, se entregando com interesse, se entregando mesmo de todo o coração, de toda a alma. Nós estamos vivendo em um período em que nós devemos nos entregar de uma maneira completa. De uma maneira completa. Aí nós vemos aqui, em Samuel, 1 Samuel 15:11, diz assim: o povo havia escolhido Saul para liderar a igreja do Senhor. Ele escolheu Saul ali para liderar o povo dele. Só que Saul foi desobedecendo, Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Quando o homem começa a fazer coisas que não agradam a Deus, é porque o homem, em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da nossa redenção. Então o que acontece é quando o povo começa a entristecer o Espírito de Deus. Às vezes um pensamento, uma atitude, às vezes é uma murmuração. Ser grato a Deus em tudo. Ser grato ao Senhor em tudo. Não entristeçai o Espírito Santo, não entristeçai o Espírito de Deus. E foi isso que começou Saul fazer. Ele começa a entristecer o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ali começa a se afastar dele. Aí, 1 Samuel 16 diz assim, ó: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte de Deus. Ou seja, ele já não tinha mais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já o havia deixado. O Espírito de Deus, ele se afastou, se retirou de Saul. Será que nós não estamos assim? Talvez nós nos analisamos, podemos nos analisar. Será que nós ainda estamos louvando ainda com o Espírito de Deus? Será que o Espírito de Deus não se afastou de nós? Ou será que ainda estamos pregando? Será que ainda há o Espírito de Deus em nós? Será que estamos tocando os instrumentos? Será que o Espírito de Deus ainda há em nós? Quando o Espírito de Deus há em nós, o homem ele tem desejo de evangelizar. Quando há a manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus em nós, o homem ele tem amor. Porque o fruto, Gálatas, capítulo 5, 22, ele fala dos frutos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vai dizer, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Não. Serão notados os frutos. Os frutos serão notados. Você não precisará se esforçar para mostrar para alguém. Não. Vai ser algo automático. Você vai... Olha o que diz aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Se você tem amor, você tem o Espírito Santo. É impossível você ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se não tiver amor. É impossível. Não tem como alguém ter o Espírito Santo se ele não tem amor. Se ele não tem amor por seu pai, por sua mãe, não tem amor pelo seu esposo ou sua esposa, não tem amor pelo seu próximo, não tem amor por um drogado, não tem amor por uma prostituta, não tem amor por aqueles que estão escravizados, é impossível. É impossível. Quando há o Espírito Santo, quando há a manifestação de Deus, é impossível alguém que tem a manifestação de Deus olhar para alguém e julgá-lo. É impossível. Não tem como, porque isso aqui é um fruto e você não precisará se esforçar para ter isso.
Você só vai se esforçar para ter o Espírito Santo. E aí, você terá ali o fruto do Espírito Santo. Gozo, benignidade, que uma das definições é paciência, é tolerância. Você ser paciente, ser tolerante, ser benigno, bondade, ser bondoso, ser uma pessoa boa. É impossível se ter o Espírito Santo, a manifestação do Espírito de Deus, se você não é bondoso, se você não tem fé, se você não tem mansidão, se você não é manso, se você não tem temperança, se você não tem domínio próprio. É impossível ter o Espírito de Deus. Então, quando se tem a manifestação do Espírito de Deus, nós teremos isso automaticamente. Não é uma coisa que você vai fingir ter. Não, vai ser uma coisa que vai fluir de dentro de você, porque o Espírito de Deus estará em você. O Espírito Santo estará em você. Não tem como você viver de uma maneira diferente. Não terá como. Aí diz assim, ó. E o principal diz assim, ó. E contra essas coisas não há lei. Não tem lei nenhuma que possa te condenar. Você tendo o Espírito Santo na sua vida, não tem algo que possa. O diabo não poderá te condenar. O diabo não poderá te julgar. O diabo não poderá, porque você tem a manifestação do Espírito Santo. E ele não toca. Não pode tocar. Então tem que haver isso. E olha, nós podemos ver, nós dizemos assim, olha, mas eu não consigo vencer isso. Não consigo vencer aquilo. Há tantas provas na minha vida, eu não consigo. Isso se levantou contra mim, eu não tenho força. O Espírito Santo é que vai te dar forças. É Ele que vai te dar força, é Ele que vai te manter firme. É o Espírito Santo. Porque, olha, Davi ele era um homem, ele era um menino, ele era franzininho, fraco, ali, de perfil, de estatura. Ele era um garoto. E ele diz que quando ele pastoreando, assim que ele foi até deixar a comida dos seus irmãos e queria lutar com o gigante, aí ele foi explicando ali, olha. Aí ele foi explicando, olha, quando vem um urso e um leão, que ele rebata uma das ovelhas ali do meu pai, eu vou lá, firo e tomo e mato do urso e do leão. Ele disse, quando eles vêm contra mim, olha o que ele diz, e quando eles vêm contra mim, o leão vem contra mim, eu agarro ele pela barba. Pela barba. Mas um homem tão fraco, tão franzininho, fazer isso. Isso aqui é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que dá força. Ele por si próprio, ele não podia fazer nada. Ele por si próprio. Prova nós temos acerca de Sansão. Sansão, ali era quando o Espírito de Deus se apoderava dele. Quando o Espírito de Deus estava nele, aí ele tinha força. Então é por isso que nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos termos força e vencer nessa caminhada, vencer nessa jornada. Era o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, quando tomava ali Sansão, ali com a queixada de jumento ele matava 1000. Quando o Espírito tomava ele ali, ele pegava ali um portão ali da cidade, jogava no ombro e ia jogar longe. Quando vinha o Espírito Santo ali, ele pegava ali 300 raposas ali, amarrava de 2 em 2 ali, tocava fogo no rabo delas ali e saltava na seara e ela saía queimando tudo. Aí nós diz coisas impossíveis. Não, para o homem é impossível, mas para Deus isso é possível. Todas as coisas é possível para Deus. Então nós vemos que muitos homens de Deus fizeram coisas grandiosas, porque era a manifestação do Espírito Santo. Era a manifestação do Espírito de Deus. E nós temos que ter. Não vivas, irmãos. Não vivamos nós sem o Espírito de Deus, porque nós não vamos
sem o Espírito de Deus nós não vamos conseguir. Sem o Espírito Santo nós não vamos prosseguir. Sem o Espírito Santo nós vamos falhar. E aí você vê que quando Sansão fez essas coisas grandiosas, brincando com o pecado, depois brincando com o pecado, não brinca com o pecado. Se você brincar com o pecado, o Espírito de Deus vai te abandonar. Não entristeça o Espírito Santo. Não brinca com o pecado. Não, eu vou conseguir. Não, só essa vez. Não, só mais essa. Não, só amanhã. Não, Deus vai me dar só mais um livramento. Não brinca com o pecado. Porque o Espírito Santo vai te deixar, ele vai te abandonar. E aí você vê que Sansão brincando com o pecado, Sansão brincando com o pecado ali, com a Jezabel, como é o nome? Dalila. Estava brincando com Dalila, brincando com o pecado, brincando com a morte. Quantas vezes nós brincamos com a morte, irmãos? Com nossas atitudes e escolhas, brincando ali. Até que chegou num ponto em que ele já não tinha força, e quando chega os filisteus ali, contra ele ali, ele pensa que tem agora, ele pensa que tinha o espírito, a força. Lá vem os filisteus, ele se levanta ali e vai lutar ali, mas ele não havia percebido que o Espírito de Deus o havia deixado. É verdade. Será que nós percebemos isso? Será que já nos deixou? Ou não? E se tiver, vamos buscar mais uma vez. Glória a Deus. E se não tiver, vamos mantê-lo. Glória a Deus. Vamos mantê-lo, o Espírito Santo. Vamos mantê-lo, o Espírito de Deus. Porque, irmãos, nós não vamos conseguir sobreviver neste mundo, neste presente século, onde Satanás é o príncipe, onde Satanás é que está mandando em tudo. Nós não vamos sobreviver, irmãos. Sem o Espírito de Deus, com nossas próprias forças. Sansão foi tentar com suas próprias forças, pensando que era ele. Foi preso, foi cego, ficou cego, foi acorrentado, foi viver como escravo. Olha o que acontece quando o homem confia em si mesmo. Olha o que acontece quando o homem deixa de confiar em Deus. Olha o que acontece quando o homem acha, eu não caio mais, eu não falho mais, eu posso estar lá que eu não vou cair. Ei, não brinque com o pecado. Não brinque, porque o Espírito Santo vai te abandonar, ele vai te deixar, porque você está entristecendo ele. Então nós devemos cada vez mais lutarmos para que possamos ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito de Deus, nós não vamos conseguir. Nós temos que ter o Espírito de Deus. Então nós vemos aqui que Davi, ele foi punido. Foi punido por causa de algo que ele fez. E nessa punição veio o profeta e falou para ele, disse uma parábola para ele, da qual o Davi ele era se prostituído, havia adulterado, havia mandado colocar o esposo da mulher que ele estava adulterando com ela na frente da linha de guerra para morrer. E chega lá o profeta avisando para ele do que iria acontecer, de que a espada iria cair sobre sua casa, de que ali iria acontecer coisas terríveis em sua casa, que um dos filhos dele iria deitar com suas mulheres no meio do arraial, no meio do povo, porque ele não estava. Então, aqui, quando Natan fala tudo isso para ele, o profeta, ali vem lá no Salmo, onde pedindo para Deus. Mas, irmãos, pensa no homem que estava aquebrantado. Olha o que ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga
apague as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Ele estava se derretendo diante de Deus, pedindo perdão para Deus. É isso que nós devemos fazer quando nós erramos e falhamos. Nós devemos se ajoelhar e reconhecer que erramos, reconhecer que falhamos. E aqui Deus havia dado a sentença, e contextualizando aqui, quando ele diz assim, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Aqui, ele sabia que iria acontecer na casa dele, a espada iria acontecer, ele não sabia o que tanto iria acontecer, mas contextualizando aqui, talvez ele pensando, que venha eu perder riquezas, que venha eu perder dinheiro, que venha eu perder trono, que venha eu perder as mulheres, que venha eu perder tudo. Mas ele diz assim, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Ele poderia perder tudo, podia ser tirado tudo dele, mas ele não queria perder o Espírito Santo de Deus. Ele não queria perder o Espírito de Deus, porque ele sabia que sem o Espírito de Deus, ele não ia conseguir, ele iria voltar a pecar, ele ia voltar a errar, ele ia voltar a falhar, ele ia fazer coisas horríveis. Ele diz, tira tudo de mim. Às vezes, nós fazemos ao contrário, nós queremos tudo, menos o Espírito de Deus. Queremos riquezas, dinheiro, carro, casas, fama e tudo, menos o Espírito de Deus. Mas este homem aqui, ele pecou, fez um erro tão grande, mas ele pediu, não tire teu Espírito de mim. Não retire, não me retire da tua face, da tua presença. Ele não queria sair da presença de Deus. E será que nós, pelo menos, temos entrado na presença de Deus? Será que nós temos, pelo menos, entrado na presença de Deus? Não. Nós temos que entrar na presença de Deus. Aquele homem, ele não queria sair, ele viu a gravidade do pecado que ele fez, ele viu a gravidade do erro que ele fez, mas ele se ajoelhou, se prostrou e começou a chorar, começou a pedir perdão, sabendo do seu erro. Ele tira tudo, menos o teu espírito. E nós buscamos tudo, menos o teu espírito. Uma vez que entramos em contato com o Espírito Santo, a vida do homem é transformada. A vida do homem é diferente. Então, nós vimos que aí eles estão pregando aí nas religiões, eles estão pregando dinheiro. Eles estão pregando casa, carro, chave de casa, isso, aquilo. É isso que eles estão pregando. É isso que eles querem. Mas ainda há um povo que ainda está buscando a presença de Deus. Ainda há um povo que quer o Espírito Santo, que não quer deixar o Espírito Santo por nada, porque é um tesouro. É um tesouro o Espírito Santo. É algo valioso o Espírito Santo. E às vezes temos valorizado tantas coisas e desvalorizado o Espírito Santo. Ele diz, não afasta de mim o teu Espírito. Temos o Espírito Santo. Olha a diferença de quem está com o Espírito Santo. Olha aqui a diferença. Aí tem um homem chamado Jó, os irmãos já conhecem a história dele. Um homem que era temente e reto. E aqui no Salmo 51, o Davi ele diz assim, renova em mim um espírito reto. Porque ele já havia se desviado dos caminhos do Senhor. Ele queria ter uma retidão. Ele se renova em mim, porque ele já teve um espírito reto. Porque ele já viveu na presença de Deus. Porque ele era íntimo de Deus. Mas só que aí ele viu que através de sua falha, ele se afastou de Deus. E ele pediu, para mim voltar a ter uma comunhão com Deus, eu tenho que ter um espírito reto. Ele diz, renova em mim um espírito reto.
Aí nós vemos Jó, que era um homem temente a Deus, justo e reto na presença de Deus. Justo e reto na presença de Deus. Era um homem que tinha, isso aqui é fruto do Espírito Santo. Um homem que é justo, um homem que é reto. Um homem que se sacrificava por ele e por seus filhos. Um homem que temia a Deus, amava a Deus. Aí lá vem o diabo. Lá vem o diabo. Lá vem Satanás. Na presença de Deus. Falar dele. Deus já conhecia mesmo o coração de Satanás. Ele chega diante de Deus. E Deus diz: olha, tu observastes o meu servo Jó, como ele é justo, reto. E foi falando. Mas... Aí Satanás, mas também, olha o tanto de riqueza que ele tem. Como é que ele vai blasfemar? Como é que ele vai? Não vai. Aí Deus diz, que Deus conhecendo, Deus sabia que Jó tinha o Espírito de Deus nele. Deus sabia que Jó tinha o Espírito de Deus. Pois vai lá, tira tudo dele lá, só não mate. Foi lá. Começou, eu acho muito interessante, Jó 33, qual diz assim, o Espírito de Deus me fez. Aí, o que acontece? Lá vem uma notícia, seus filhos estavam todos ali, debaixo de uma casa, estavam ali banqueteando ali, veio ali um vento ali, um negócio ali, derrubou a casa, matou todos. Olha aí, seus jumentos ali começaram, morreram tudo. Seus camelos, suas ovelhas e tudo. Aí Jó diz assim, Então Jó se levantou e rasgou a sua veste e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Vocês estão entendendo? É por isso que ele tinha o Espírito de Deus. É por isso não vamos viver sem o Espírito de Deus. Esse homem sem o Espírito de Deus teria murmurado, teria espraguejado, teria feito tantas coisas. Esse homem sem o Espírito de Deus. Mas o que ele fez? Porque quando rasgava as vestes ali, se sujava, se melava de cinza, isso e aquilo, ali era um sinal de humilhação. De vez de eles querer questionar Deus, por que fez isso? Eu faço isso, vou para a igreja todos os dias, eu louvo, eu prego, isso, etc. Por que o Senhor fez isso comigo? Ele não, se humilhou, eu vou me humilhar a Deus. O Senhor é maravilhoso, é isso que ele fez. Ele se humilhou, raspou a cabeça ali, se humilhou, ficou parecendo mesmo um louco, um mendigo, mas se humilhando para Deus, se humilhando. E às vezes, coisas de nada, nós já murmuramos. Se há murmuração, então não há o Espírito Santo. Não há o Espírito de Deus. Almejamos por buscar o Espírito de Deus. Para que nós não vivamos murmurando. Sendo murmuradores. Aí lá vem Satanás de novo ali, os filhos de Deus, eles se juntaram. Lá vem Satanás, imagina ele assoviando, como coisa que não quer nada. Assovia aqui, nada. Aí Deus, ei, vistes, há homem igual a ele? Mas é porque toca no osso, toca na carne, toque nele aí, coloca. Aí Deus diz, vai lá, só não tire a vida dele. Aí lá vem, Satanás toca em Jó com úlceras malignas, úlceras. E ali bichos comendo sua carne, e aquele homem ali. Aí a mulher dele manda para que ele venha amaldiçoar o Deus dele, amaldiçoa. E ele, cheio do Espírito Santo, diz, tu falas como uma louca. Nu saí, nu voltarei. Ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Deus Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele continuou o quê? Adorando, porque Satanás poderia tirar todas as coisas materiais, mas uma coisa ele não poderia tirar, era o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele não pode tirar, ele não pode arrancar, porque ele estava selado. Ele estava selado.
selado ali para a sua redenção, estava selado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E é isso que nós devemos fazermos, é lutarmos cada dia para sermos cheios do Espírito Santo. E aí na religião aí, para eles ser cheio do Espírito Santo, é pular. Estão pulando, estão arrupiando, estão me arrupiando, é Deus, é Deus. Aí chega em casa, é mentiroso, vive uma vida toda. Não é Deus, Deus traz mudança de caráter, traz transformação de vida, Ele traz renovo, Ele traz... É isso que Ele faz, é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele que nos convence dos nossos pecados. É Ele. Ninguém vai nos convencer. Aí hoje a gente dizemos, rapaz, a gente até fala para alguém de Jesus, mas parece que eles não ouvem mais nada, parece que eles não dão mais, parece que eles não entendem mais nada, é como se fosse falando de qualquer coisinha, mas é porque às vezes nós vamos pregar, vamos falar de Deus sem o Espírito de Deus. Não tem como falar de Deus sem o Espírito de Deus. Não tem como o Espírito de Deus agir se Ele não estiver em nós. Aí quando o Espírito Santo está em nós, aí nós começamos a falar, e o coração dele seu coração começa a palpitar, seu coração começa a trazer felicidade, começa a trazer às vezes um arrependimento, começa a trazer, é isso que o Espírito Santo faz. Aí às vezes nós queremos fazer de qualquer maneira, de qualquer forma, não é da nossa maneira, não é da nossa forma. O próprio Jesus teve que ser cheio do Espírito Santo. Ali, quando ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. E ele chega, ele vai ler lá no templo, lá ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Imagina, o próprio Cristo teve que estar o Espírito de Deus, imagina eu e você, tem que estar o Espírito de Deus em nós. Amém. Nós temos que sermos cheios e buscarmos sermos cheios do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele faz coisas grandiosas. Amém. Coisas maravilhosas, coisas que o homem não pode explicar. Aí nós estamos passando por alguma situação, alguma enfermidade, e aí procuramos isso, procuramos aquilo, tomamos remédio, tomamos tantas coisas ali, e não conseguimos. Aí quando a gente nos prostramos diante de Deus, nos humilhamos, porque às vezes, irmãos, algumas enfermidades vêm sobre nós. É o pecado. É um pecado. Às vezes são decisões, escolhas, frutos de nossas escolhas. Fruto de nossas decisões. Por isso que temos que ter o Espírito de Deus para tomarmos as decisões corretas. As decisões certas. Sem o Espírito de Deus, meu Deus do céu, estamos caminhando para a morte, porque esse é o salário do pecado, é a morte. Mas em Deus é uma vida com abundância, uma vida com abundância. Aí estamos nessa idade, aí vem pressão alta, vem tantas doenças, tantas coisas, mas a maioria das coisas, mas são coisas que nós mesmos causamos. Aí a mãe da gente dizia para mim, no meu caso, minha mãe dizia, meu filho não come isso, meu filho não come desse tanto, nada mamãe, então é novo, que nada, isso não faz mal, meu filho não come que isso vai te adoecer, nada mamãe, mamãe tá, quando a gente é bem íntimo mesmo, diz, mamãe tá bestando, mamãe deixa de coisa, isso aí vai comendo, aí lá, pá, mas na frente aparece o quê? Aí aparece hipertensão, aparece diabetes, aparece não sei o quê, aparece isso, aquilo, porque não obedeceram. E quando se tem o Espírito Santo, você obedece, você ouve o
os conselhos. Você ouve o conselho do pastor, o pastor dizendo, não faça isso, que tu vai te arrebentar. E nada, pastor, você que não quer mesmo, você não sabe nem a minha situação, a minha dificuldade. Ah, pastor, eu quero a mulher mesmo, como é ruim de viver, ser mulher. Aí o pastor diz, não, te aquieta aí, te acalma, mano. Nada, pastor, vou me abraçar logo. Quero logo. Espera em Deus. Amém. Espera, ouve o teu pastor, ouve ele, escuta. O pastor está dizendo, meu filho, não faz isso, não vai por aí. E nada, pastor, vamos botar meu negócio mesmo, e vai dar certo, e vai ser um sucesso, e vai ser aquilo, pastor, te acalma, não faz assim. E não, pastor, eu vou fazer. Ah, aí vai conversar a mulher, ah, não, é o pastor que não quer, não sei o que, é que ele pensa assim, mas minha mente é assim. Aí vai fazer, mas na frente, pá, quebra. Aí não tem sucesso, não tem nada. Por quê? Porque não ouve. O pastor é a voz de Deus para o povo. É o profeta de Deus na igreja. E o povo não ouve, não escuta. Aí quebra a cara, morre, se adoece, se arrebenta. Mas quando busca o Espírito Santo, aí teremos uma mente diferente. Vamos obedecer desde as pequenas coisas. Olha, não vai por aí não, que tem um toco bem ali. Está escuro, acaba assim, tem nada. Aí chega e passa, larga o dedo que falta rachar, porque não escutou o conselho. É bom escutar conselho. É bom compreender, é bom ouvir alguém. Alguém que você confie, alguém que você tem, o seu pastor, sua mãe, o seu pai, seu irmão, seu tio, alguém que você sabe que você vai conversar com ele e vai te dar um conselho que você vai ter uma mentalidade diferente, porque Deus ele vai usar pessoas para te ajudar. Você pode estar num lugar sozinho, sem ter ninguém. Aí você está falando, conversando com Deus, ela pode ter um BTV e fala com você, e você pensa, de onde é que vem essa voz? Quem é que está aqui? Quem está aí, né? Quem está aí? Deus fala com você, basta você pedir. Fale comigo, Senhor. Me orienta nisso, me orienta naquilo. Não viva sem o Espírito de Deus. Não viva sem o Espírito Santo. Uma vida com o Espírito Santo é uma vida transformada. É uma vida diferente. E isso aí, até para sermos arrebatados, quem é que vai arrebatar a igreja? Quem é? Não é o Espírito Santo? Não é ele que vai nos levar? Aí, como é que nós não... Irmãos, nós temos que desejar, ter um desejo ardente em nossos corações pelo Espírito Santo, um tesouro. Você lembra daquele homem lá que achou o tesouro e pegou tudo que tinha? Vendeu. Tudo que tinha ele vendeu para comprar aquela terra, porque ele sabia que ali tinha ouro, que ali tinha tesouro. E o nosso tesouro é o Espírito Santo. Nosso tesouro é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, nós não venhamos viver sem o Espírito Santo, porque se nós vivermos sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, nós só vamos decair, nós só vamos cair e falhar. Irmãos, quantos livramentos de morte Deus já nos deu? Quantos livramentos de morte Deus já nos deu, né? O Espírito de Deus nos dá sabedoria para agirmos da maneira correta, da maneira certa. Se é o Espírito de Deus, nós vamos, em todos os momentos, nós vamos agir da maneira certa. Ainda que falhamos, mas Deus nos levanta e nós vamos imaginar, aí não, por aqui, mas não, por aí eu já errei. E quando você vê alguém indo por esse caminho, você diga, ei, não vá por esse caminho, eu já caí nele, eu já me feri nele, não vá. Venha por aqui. Quem tem o Espírito Santo, ele intercede uns pelos outros. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Vamos receber o nosso pastor. Amém?